Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. A guerra fiscal movimenta Brasília. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. E aí, Alexandre, tudo bem? Pessoal, bem. Como é que vocês estão? Espero que bem, porque a gente aqui está numa guerra fiscal violentíssima. Está sul contra o norte, tem governador reclamando, tem senador achando que a relação conjugal está podendo chegar ao divórcio. Enfim, a situação em Brasília está bem complicada, com relação ao que foi dito no final de semana. Lembrando a vocês que na segunda-feira a gente até veio com essa informação, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, numa entrevista resolveu dizer da necessidade, diante da reforma tributária, de haver uma união entre os estados do Sul e do Sudeste. E aí o caos foi iniciado, né, Rodolfo? Pois é, ele falou isso, dessa necessidade de união do Sul e do Sudeste, como uma reação a uma coisa que também já estava se vendo, que era uma possibilidade de união dos estados do Norte e do Nordeste. Ou seja, o clima com relação à discussão da reforma tributária no momento que chegou lá no Senado passou a ser esse mesmo, Alexandre, um clima de guerra fiscal entre regiões, entre estados, porque é isso, o Senado é a casa da federação, é a casa onde os estados têm o mesmo peso, e aí então essa discussão virou isso. E a discussão ela acontece por conta de um acordo que foi fechado na Câmara e que permitiu justamente a reforma ser aprovada e ir para o Senado. Neste acordo serão formadas, pelo menos a princípio está definido dessa maneira, comissões que definirão justamente a questão da distribuição dos recursos federais. E os estados mais populosos, e aí entra justamente São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e alguns do Sul, eles teriam melhores recursos ou maiores benefícios diante desse combinado. E o Senado, como é uma casa igualitária no sentido de ser o mesmo peso a cada um dos estados da federação, quer colocar este peso na reforma. Pois é, o que ficou assim, detalhando um pouco, o que ficou estabelecido lá na Câmara é que essa distribuição dos recursos ela vai ser definida por um Conselho Federativo e que esse Conselho Federativo ia ter um peso proporcional ao tamanho dos estados. Então, os estados maiores do país, São Paulo, Minas Gerais, né, iam ter um peso maior do que os demais. O que acontece é que agora lá no Senado, onde os estados têm o mesmo peso, todos os estados têm 3 senadores, a reação começou a acontecer, os estados menores reagindo a isso. E ontem teve uma reunião na Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo, que eu pude acompanhar, onde isso tudo foi muito criticado, Alexandre. Eu imagino, inclusive você falou com alguns senadores, não é isso? É isso, estava lá o senador Espiridion Amin, né? De Santa Catarina. De Santa Catarina, né? Experiente senador. Que pegou e fez uma brincadeira, uma analogia, dizendo que a reforma tributária parece algumas crônicas amorosas, quando você tem o marido ideal, a mulher perfeita e tal. Ele disse assim, olha, casa com o marido ideal, casa com a mulher perfeita. Com o tempo você vai conhecendo melhor ela, né? E aí vai chegar o momento em que você vai se decepcionar. Então ele diz assim, olha, quando a gente está analisando a reforma tributária, está chegando esse momento de se decepcionar. Portanto, a DR, nesse caso, é inevitável. Mas tem uma questão também, que é o pano de fundo que circunda tudo isso. Nós temos que lembrar que quem defendeu muito ativamente em Brasília essa questão que foi definida pela Câmara e aprovada e agora no Senado está sendo revista foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um provável candidato em 2026 à presidência da República. Quem levanta agora a tese de união do Sul e do Sudeste é o governador de Minas, Romeu Zema, outro provável candidato às eleições presidenciais de 2026. Portanto, não se iluda. Atrás dessa discussão
estão candidatos à presidência já querendo mostrar ao seu eleitorado a que vieram. É isso aí. Enfim, aí todo esse pano de fundo ele está agora envolvendo a discussão da reforma tributária. É uma coisa séria, porque, enfim, nós temos aí talvez a melhor oportunidade de todos os tempos de aprovar uma reforma tributária, mas se o Senado alterar demais o texto da Câmara, essa coisa vai empanar e a gente pode acabar ficando sem reforma tributária outra vez. E lembrando, antes da gente concluir, na Câmara tem uma pessoa um pouquinho forte nas decisões, chamado Arthur Lira. Portanto, tudo pode mudar. Mas aqui a gente precisa terminar, né, Rodolfo? Agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Vamos ficar sempre acompanhando tudo, trazendo para você. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.